Olá a todos, meus queridos amigos e amigas desse canal espetacular que eu sei que estão todos ansiosos para mais uma entrevista de grande garbo e elegância, não é isso, Lu? É isso mesmo, gente. E hoje nós temos aqui conosco nossos fanáticos pelo mundo do Kung Fu. Um rapaz que tem um pezinho aqui no Brasil e um pezinho no exterior. Mora ali na divisa, ensina um sistema e ele vai ensinar para a gente hoje aqui um pouquinho do que é a arte no sistema do Wing Chun da família dele. Não é isso, Bruno? Muito interessante. Vamos receber aqui hoje o Shifu Ângel Samaniego. Shifu pela ISMA, discípulo direto do grão-mestre Hans Hemmel, fundador da Associação Tinsi de Kung Fu em Blumenau. Shifu, seja muito bem-vindo. Beleza, muito obrigado a todos aí pelo convite. É uma grande satisfação poder estar aqui, uma honra poder estar aqui junto com vocês, para poder compartilhar um pouco da minha história, um pouco da minha vivência dentro da arte marcial chinesa com todas as pessoas do Brasil aí que são fanáticas por essas modalidades chinesas. Sei. Pessoal, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E, como sempre, eu iniciando as perguntas, a grande honra sempre minha de iniciar as perguntas. Shifu, eu queria que você comentasse um pouquinho, pessoal, sobre essa vertente do Wing Chun que você ensina, as diferenças, essas peculiaridades, para quem não conhece. Então, eu trabalho com a linhagem do grão-mestre Hans Hemmel, né, que ela vem da linhagem do grão-mestre Liang Qin, e ela tem uma metodologia de treinamento diferente de algumas linhagens tradicionais de Wing Chun, onde ela é dividida em 12 graus de aluno, 4 graus de professor e 3 graus de mestres. E dentro dessa metodologia, ela vem desenvolvendo um trabalho voltado para a defesa pessoal. Então, você tem ali, geralmente algumas linhagens, elas ensinam, vamos dizer, o primeiro nível do Wing Chun, o sistema, o Siu Lin Tao completo, né? E dentro da ISMA, o aluno ele aprende metade dessa forma, mas junto com ela, ele aprende vários movimentos de aplicações, em situações de agressão, em situações onde ele precisa usar isso para a defesa pessoal. E além dessa parte, existe uma coisa onde você treina vários exercícios para gerenciamento do estresse em situações de risco. Porque muitas vezes o praticante ele aprende uma técnica de arte marcial, onde ele aprende as formas, toda aquela parte de movimentação, porém, quando ele se vê numa situação de estresse e adrenalina, que ela é diferente de uma situação dentro do tatame, uma situação dentro da academia, ele fica nervoso e com medo. Então, o que a gente faz é reproduzir essas situações dentro de um ambiente seguro, de forma controlada, para que o aluno possa ir evoluindo essa confiança, essa perca do medo, e aprenda a usar os movimentos que ele aprendeu dentro das situações de defesa pessoal. E essa metodologia ela foi desenvolvida pelo grão-mestre Kate Kenspers, ele é o mestre do meu mestre, no caso, né? E ela foi desenvolvida justamente por causa da metodologia, da forma de pensar do povo ocidental. Porque o chinês ele tem uma cultura, uma paciência para aprender as coisas diferente do ocidental. Eu tive uma experiência com um aluno que veio de Hong Kong, estava aqui em Blumenau uma vez, que é a cidade onde eu dou aula, e foi muito interessante. Assim, eu mostrei um movimento para ele e disse para ele assim, ó, repete esse movimento, que era o primeiro movimento da forma de Siu Lin Tao. E o menino ficou repetindo o movimento, e deixei ele a aula inteira repetindo, só para ver o que ele ia fazer, para ver se era verdade que o chinês realmente é paciente, persistente. E ele ficou lá repetindo o movimento. Quando acabou a aula, ele me agradeceu, perguntei, gostou da aula? Ele falou, muito obrigado, e foi embora. E no outro ele voltou, me cumprimentou, entrou na sala e voltou a fazer aquele movimento que eu tinha passado na aula anterior. Já o ocidental, por natureza, a gente é muito curioso, muito ativo, já quer saber de tudo, não quer esperar, né? Você manda o aluno fazer, ó, faz 10 vezes esse movimento. O cara faz 10 vezes o movimento, e aí, quando você olha para o lado, eles terminarem, já estão rolando no tatame, pulando, fazendo outra coisa que você não mandou eles fazer. Então, para o ocidental, às vezes, é difícil ele compreender, absorver e realmente fazer a arte marcial da mesma maneira que o chinês faz. Por isso que, dentro dessa metodologia que foi desenvolvida na Alemanha, foi criada uma forma onde você aprende um pequeno conteúdo, e dentro desse pequeno conteúdo que você aprende como usar ele também, e já vai praticando. E dessa forma você faz com que o aluno aprenda as técnicas e aprenda a aplicação. E juntamente com os exercícios de gerenciamento do estresse, né, dentro das situações de risco, ele vai aprendendo como usar isso dentro das situações e vai aprendendo a criar confiança e aprendendo a usar isso na prática. Daí. Bem interessante o sistema que o Shifu está comentando conosco. Aí me surge a curiosidade, e creio que vai ser a curiosidade de muitos depois dessa introdução aí, como é um exemplo que eu gostaria de saber para os nossos testes,
uma situação de risco que vocês colocam dentro da academia para simular. Como é que vocês fazem essa simulação, né? Se vocês amarram o rapaz no poste, cada um pega uma barra de cano e senta nele, se joga no chão e chuta. Como é que é isso aí? Conta pra gente. Eu trabalhei 21 anos na área de segurança noturna e escolta privada, né? Trabalhei em muitos salões, em festas, né, em danceterias, e eu tive muitas vivências assim com relação a isso. Então, eu desenvolvo um trabalho assim dentro da minha escola com relação ao desenvolvimento do estresse, onde eu faço vários exercícios, onde, por exemplo, assim, ó, existe uma técnica que a gente treina onde eu chamo vários alunos ao mesmo tempo para fazer um exercício, né? E dentro das situações você grita, você berra, você faz vários trejeitos. E é muito interessante assim, porque, por exemplo, assim, ó, um desses exercícios que a gente chama de luta ritual, um aluno faz a parte do agressor, outro faz a parte do defensor. E você grita, você realmente fala com o aluno. Por exemplo, quando você vai fazer uma luta de sandá, né, ou qualquer outra modalidade, você faz a guarda ali, fica de frente para o teu oponente e você luta e você não conversa. Dentro dessas situações que a gente trabalha com o aluno, ele fala. Então, você grita com o aluno, você berra, você faz determinados trejeitos que o agressor faz. Então, eu faço uma cara feia, eu mexo o meu nariz, eu estufo o peito, eu bato. E é muito interessante, porque você sabe que eu não vou te machucar, porque você está dentro da academia. Né? O aluno não vem aqui para apanhar, ele vem para aprender a se defender. Mas mesmo sabendo que eu não vou machucar ele, mesmo sabendo que eu tenho o controle da técnica, que eu não vou de nenhuma forma lesional fazer nada, o fato de você gritar, o fato de você fazer uma cara feia, o fato de você se aproximar da pessoa, faz ela ficar com medo, faz ela se sentir nervosa. E aí você faz vários movimentos e estímulos, colocando as mãos na frente para ele fazer a defesa e atacar, ou defender, ou faz um soco para ele defender, aonde ele tem que gerenciar esse medo dele, se acostumar com aquela situação e realizar a aplicação da técnica. E depois a gente tem alguns exercícios que a gente chama de latsal, que seriam as mãos livres, onde você faz vários ataques de forma livre, e fora os ataques de forma livre, eu também faço exercícios onde eu grito, faço gestos, cara feia, para que o aluno sinta, dentro da situação, o medo, que ele sinta o nervosismo, a adrenalina daquele momento. E ele tem que gerenciar tudo isso e ainda conseguir aplicar a técnica. Então, o que a gente faz? A gente ensina para ele trabalhar sobre a respiração, a gente ensina a trabalhar com essa parte do emocional, para ele poder conseguir fazer os movimentos. É muito interessante, porque às vezes o que acontece é que eu te falei antes, o cara fica com medo de uma coisa que ele sabe que não vai acontecer. Isso acontece muitas vezes na rua. Você vê uma pessoa estranha, você fica com medo dela. Meu, esse cara lá, acho que vai me assaltar. Ah, não, esse cara aqui vai me bater. Às vezes não é nada, é só um cara passando na rua, é só uma pessoa que está nervosa, mas você pode se controlar e controlar essa pessoa através de uma conversa, mantendo a tua calma e fazendo aquela pessoa ficar mais calma e estando preparado para uma situação inevitável ou uma situação de surpresa onde o cara vai te bater sem você esperar. Basicamente é isso que a gente faz dentro dos exercícios com os alunos daí. E aí você vai variando com vários estímulos de várias formas diferentes daí. Legal, Chifu. Muito bacana. Me diz uma coisa, uma dúvida, né? Uma curiosidade. A gente tem, né, vários mestres aqui no Brasil, vários chifus que foram aprender, né, com mestres que estão às vezes nos Estados Unidos ou diretamente na China. Pois o seu grão-mestre, ele mora na Alemanha. Como é que foi isso aí? Como é que foi esse encontro? Como é que você desenvolve esse sistema através desse discipulado na Alemanha? Bom, eu antes de treinar na ISMA, eu treinava na eu treinava na União Nacional de Kung Fu, o Cifudo Urbano, e o Cifudo Urbano conheceu o grão-mestre Hans Hemel da Alemanha, onde foi apresentado para ele quando ele estava aqui no Brasil, porque desde 1995 o grão-mestre Hans Hemel ele vem da Alemanha de 3 em 3 meses para dar cursos e seminários aqui no Brasil. E em 2001 o Cifudo Urbano conheceu esse mestre da Alemanha e ele apresentou para a gente, porque nessa época eu treinava com ele, eu dava aula, né, pela União Nacional de Kung Fu. E aí, quando ele apresentou eles para a gente que era aluno dele, a gente viu a diferença técnica, viu a metodologia de trabalho, que era totalmente diferente do que a gente estava acostumado, e aí o pessoal começou a treinar junto com eles. Foi aí que a gente teve o primeiro contato, vamos assim dizer. E depois disso, como eu morava em Blumenau e ficava muito difícil para toda a vida viajar a São Paulo ou levar os alunos a São Paulo para fazer as graduações sempre eram feitas diretamente pelo grão-mestre Hans Hemel, eu acabei me filiando diretamente a eles, né? Até isso foi uma sugestão do Cifudo Urbano na época, e comecei a treinar diretamente com o grão-mestre Hans Hemel desde então, desde 2001. E aí no ano seguinte, em 2002, eu
comecei a trazer ele para Blumenau periodicamente de 3 em 3 meses. Então, a cada 3 meses ele vem a Blumenau, dá cursos e seminários aqui na cidade e a gente pode treinar com ele pessoalmente, assim. E assim que eu venho desenvolvendo a evolução da parte técnica, tanto minha como dos meus alunos, assim. Só uma curiosidade, em 2017 eu estive na Alemanha, fui para lá em 2017, fiquei 15 dias lá na Matriz, na academia deles, treinando com eles, justamente para fazer um intercâmbio e conhecer a forma como eles treinam, a metodologia de prática que eles fazem e poder trazer esse conhecimento para cá e transmitir aos alunos aqui do núcleo aqui de Blumenau, no caso. E do Brasil, né? Porque a gente compartilha com todo mundo que treina no Brasil inteiro. Legal. Pessoal, recebendo aqui hoje Shifu Angel, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E eu sou muito interessado nessa parte de defesa pessoal, Shifu. Inclusive, eu tive a oportunidade de ministrar alguns cursos para as Forças Armadas, para a polícia, junto com o meu mestre. E uma das coisas que acontecia quase sempre nos cursos que tinha certificação era o famoso colar as placas. Né? Às vezes tinha um cara que era um faixa preta de outra modalidade, aí o cara era muito bom tecnicamente, campeão mundial, internacional, e quando fazia uma pista, que era a prova, a gente fazia uma pista, né, de obstáculos, tinha um cara com a faca, um cara armado, e simplesmente o cara travava, o cara não fazia nada. Você já teve alguma história aí na sua academia de algum cara bambambam que chegou e colou as placas? Todo mundo cola. É que existe uma diferença assim, ó, existe uma diferença entre você treinar para esporte, ou seja, um atleta, né, o pessoal que compete, sabe, você tem um foco. Teu foco é o esporte. Você não está preocupado se o cara é maior ou menor que tu, não está preocupado se o cara está armado ou não está armado. E, em geral, mesmo que você não conheça a pessoa, você sabe que ela faz a mesma coisa que você. Então, tipo assim, se você vai para um campeonato, falando em luta, não em campeonatos de talu, né, campeonatos de forma, mas principalmente de luta, você se prepara para lutar, né? Faz exercício e tal, pá. Aí o cara sabe chutar alto, o cara sabe fazer tudo que ele precisa fazer dentro da modalidade que ele vai competir. Porém, quando você está numa situação de rua, ela é diferente. Quando você vai lutar no ringue, você quer lutar. Ninguém entra no ringue para não lutar. Você não chega dentro do ringue e fala, ó, eu não quero lutar, deixa quieto, né? Vim aqui só para dar uma olhadinha. Não existe isso. Teve uma situação que aconteceu comigo num campeonato que é muito engraçado, e quando eu fui lutar quando eu fiquei tetracampeão estadual, eu fui lutar no campeonato catarinense e o meu oponente era um cara que eu já tinha ganhado ele da primeira vez que eu fui lutar, tinha nocauteado ele por nocaute técnico, e no quarto evento que eu participei, quando eu fui lutar, era o mesmo cara. A gente era conhecido, pô, amigo, daí eu conversei com ele antes da luta, ele falou, pô, tu não tem que treinar nada, tal, depois do campeonato eu tenho que ir trabalhar, e eu fiquei assim pensando, pô, cara, o cara não treinou, e eu treinei um monte, e o cara tem que trabalhar, pô, não quero machucar o cara. O Wing Chun, a forma como a gente treina ele, te dá muito essa coisa assim de você ficar na paz, ficar na boa, e de não querer machucar o outro. Então, eu tinha perdido um pouco. Quando eu fui lutar, a quarta vez que eu fui lutar, eu perdi um pouco dessa coisa de querer entrar no ringue e quebrar o cara todo. E aí, quando chegou na hora da gente lutar, eu fui bem de boa, tranquilo. Ele me deu um golpe, eu dei um golpe nele. Daí ele recuava e eu fui de boa, fui dando espaço pro cara. E, de repente, o ginásio inteiro começou a gritar assim, ó. Luta de comadre, luta de comadre. Aí o juiz parou a luta, chamou nós dois e falou assim, pô, tá rolando algum sentimento, alguma coisa entre vocês? Falei, não, pô, tô de boa, o cara tá de boa. Aí ele falou, não, nós estamos de boa, tal. Ele falou, pô, a galera quer ver sangue, cara. Vocês parecem que estão apaixonados. Aí eu disse, não, estamos tranquilos. Ele falou, ó, ou vocês lutam, eu vou ter que dar uma advertência para vocês. Porque quando tu entra no ringue, tu tem que lutar. A galera que tá ali quer ver a luta. E aí, no fim, eu fui um pouco mais ativo ali na luta, né? Entrei os socos, o chute ali e ganhei por ponto. Mas daquele dia em diante eu vi que, tipo, campeonato não era mais para mim, tá ligado? E já na briga de rua é diferente. Quando tu entra numa situação que tu estás trabalhando ali ou quando não está trabalhando e surge uma pessoa estranha que você nunca viu na tua vida e ela começa a te ameaçar, ela começa a gritar contigo, né? Ou ela começa a te olhar de forma diferente e atrás dela tem 3, 4, 5 pessoas. O cara tá com uma garrafa na mão, o cara tá com uma faca, a adrenalina é totalmente diferente. Você começa a se questionar, cara, eu tô preparado para isso? Eu vou conseguir dar o soco no cara? E se eu errar o soco e ele me acertar e mais 3 caras? Então, existem vários fatores. E o que acontece é que quando você treina um tipo de modalidade para esse tipo de situação e você treina outra modalidade que não é para esse tipo de situação, o que acontece é justamente o que tu falou, o cara vai e cola as placas.
porque é muita coisa acontecendo na cabeça dele ao mesmo tempo. Pô, uma hora é uma flexão, daqui a pouco levanta e tem que desarmar um cara, daqui a pouco o outro cara te dá um soco, o outro te dá um chute, daqui a pouco tem um cara gritando, e se mentalmente tu não estás preparado para fazer com que o teu cérebro e teu corpo estejam preparados de forma a coordenar essas situações, tu cola as placas, tu se perde. E esse tipo de preparação a gente faz dentro da ISMA, dentro da metodologia que a gente treina. É muito interessante na prática dele. Olha, muito interessante todo esse panorama. E eu já vi isso também, esse negócio de luta de comadre. E não é vergonha, não. Todo mundo já teve alguma, não é possível que não. Você que está me assistindo Luta do de quê? mundo já fez uma luta de comadre. Luiz Felipe, com esse sorriso barbudo, já fez luta de comadre. Bruno Barros, então, eu tenho certeza. A dele foi de compadre. Ah, tá vendo? Todo mundo já fez uma. Então, vamos lá. Chifu, vendo o teu currículo aqui, né, é interessante que você já praticou outras artes marciais, né? E uma chamou a atenção, porque nunca pegamos nenhum entrevistado, não que eu me recorde, os meus colegas, se eu estiver errado, me corrijam, né? Ninjutsu, né? Muito curioso. Como essas outras, assim, como o Taekwondo, ninjutsu, a arte do ninja. Então, assim, como é que você chegou a ministrar aula disso, ou você utiliza parte desse conhecimento no que você trabalha hoje? Como é que foi essa história aí dentro do ninjitsu? O ninjutsu surgiu aqui em Blumenau num período em que eu era bem novo, devia ter uns 16 anos quando eu pratiquei. Eu pratiquei mais ou menos por um ano, mais ou menos, e foi uma época em que, tipo, o meu professor de Kung Fu, que eu fazia o Tom Long na época, né, ele parou de dar aula e eu não queria ficar parado, queria treinar alguma coisa. Então apareceu essa academia de ninjutsu aqui em Blumenau e a gente foi lá ver uma apresentação do professor, inclusive o cara tinha aparecido no Fantástico e tal, e a gente pegou e foi treinar e, pô, ele treinava com base baixa, tal, fazia os movimentos, e na época, assim, a gente achou legal. Eu e um amigo meu que treinava junto comigo. E a gente começou a treinar, né, para não ficar parado. E eu fiz um tempo, mais ou menos um ano, 2, mas eu vou dizer para ti que não era a minha vibe, tá? Não era aquilo que eu queria para mim. Fiz lá, foi legal, assim, tal, mas nunca dei aula de ninjutsu e não uso nada do que eu aprendi naquela época dentro da minha aula, assim. Foi uma experiência interessante, assim. É diferente, tem várias coisas, na minha opinião, que o ninjutsu treina, que elas trabalham muito com a coisa do tradicionalismo, né? Aquela coisa do você lutar com a espada, lutar com o Ninshogama, lutar com as foices, fazer todas as posições de base, os pontos e não sei o quê, né? Os pontos vitais, que eles usam bastante lá, que é legal, eu acho interessante, mas não era muito a minha pegada, assim. Minha pegada era mais a arte marcial chinesa, e alguma coisa que fosse mais próximo, na minha opinião, de situações reais, assim, né? Por isso que eu pratiquei estilos tradicionais de Kung Fu, e quando eu conheci o Wing Chun foi o que eu mais me identifiquei das modalidades. Porque a arte marcial em si, independente do que você pratica, é você se identificar com a filosofia e com o objetivo da modalidade. Tem gente que gosta de treinar formas, não gosta de fazer luta. O cara treina formas e ele é muito bom em formas. Envolve toda a parte cultural, toda a parte histórica e toda a habilidade que um praticante de formas desenvolve ao treinar as formas, né? E o praticante que gosta mais da luta, ele vai migrar para o Sandá, vai migrar para outras modalidades onde ele consegue aplicar, usar ou treinar essas aplicações, né? Depende muito do que a pessoa quer como objetivo, assim. Por isso o ninjutsu eu treinei um tempo, mas não foi uma coisa assim que hoje em dia eu use, eu aplique alguma coisa, né? Mas foi legal. Eu achei que ele ia dizer que tinha aprendido pelo menos sumir no meio da fumaça, assim, depois de um ano e meio, assim, sabe? Puf, mas eu aprendi isso aí. Ah, olha lá. Não, aprendi isso aí. Assumir na fumaça? Ótimo, ó, tá vendo? Hoje já dá para usar em situação de defesa. Não dá porque dá muito trabalho fazer aqueles papelzinhos, tem que botar pólvora branca, pólvora preta, até tu acender o fogo, até tu jogar o negócio no chão e daí fazer um rolamento do lado, demora muito. É mais fácil você dar um soco na cabeça do cara e fazer ele dormir e depois ir embora. Achei que você ia ensinar pra gente, pô, como é que a gente faz para fugir dos cobradores, pô. O cara vem me cobrar, eu quero uma bomba de fumaça dessa. Mas vem, essa pergunta foi... Para fugir de cobrador tem que pagar os boletos em dia. Aí, pô, mas aí é mais difícil que fazer a bomba de fumaça. Mas eu tenho certeza que o Luciano fez essa pergunta baseado no Naruto, que tá ali atrás dele, tem uma foto do Naruto que eu sei, não é?
Ali no mural? Olha. Olha o respeito, rapaz, olha o respeito que você é um guerreiro Z, fazendo chacota com semideus. Pô, eu sou fã de Naruto, hein? Pô, mas calma aí, o que é melhor, Dragon Ball ou Naruto? Tá perguntando para mim ou para ele? É pra você, Chifu Angel. Quem que é melhor dos dois? Ó, Melhor. Dragon Ball, ele tem toda uma pegada... Não, o Dragon Ball ele tem toda uma pegada sobre você ser persistente, evoluir, e eu acho que dentro da psicologia das lutas mostra o Goku na simplicidade dele, porque ele é muito inocente, mas mesmo na inocência dele, ele sempre segue treinando, ele não tem a maldade das pessoas, mas ele só tem um foco, que é se tornar o mais forte. E o Naruto, ele tem uma pegada diferente, que é aquela pegada do menino que estava sozinho, que não era nada, e ele queria atingir o objetivo dele, independente do que fosse, do jeito dele. Então, acho que os dois são bons, né? Pô, mas... Os dois têm pegadas diferentes, mas eles têm o mesmo objetivo. Mas não tem o melhor para você? Não, isso é um bom Chifu, isso é um bom praticante de artes marciais. Ele mantém o equilíbrio. Ele dosa, ele tira o melhor dos dois mundos. Mas, Chifu, agora voltando aqui para nosso bate-papo aqui de Kung Fu. E uma curiosidade... Porque não era mais? Não, também, claro que é. Muito pertinente a pergunta do Naruto. Mas, Chifu, voltando aqui para o que interessa, uma segunda pergunta internacional, né? Você também tem a oportunidade de lecionar na Argentina, não é isso? Conta para mim como é que é isso, como é que funciona nessa supervisão, esse lecionar na Argentina, como é que são os alunos lá, como é que é a cultura... Bom, em 2006 eu fui nomeado instrutor-chefe da Argentina pelo grão-mestre Hans Hemmel, né? E aí em 2007 eu comecei a ir para lá. Fiz os meus primeiros contatos com o pessoal de lá. Até é engraçado porque a primeira vez que eu fui dar aula na Argentina, eu fui dar aula para um pessoal que era da Embaixada do Brasil, ou seja, eu estava na Argentina dando aula para brasileiro. E eu até, nas primeiras vezes que eu fui, eu falei, cara, que estranho, eu vim do Brasil até na Argentina para dar aula para o pessoal do Brasil. Era para estar dando aula para a Argentina. Mas depois eu conheci o pessoal da Argentina mesmo, que começou a treinar comigo, né? Formei alguns instrutores lá, que hoje em dia ainda dão aula lá. E eu venho desenvolvendo um trabalho com o pessoal de lá já há algum tempo, né? E culturalmente, a Argentina ela é diferente do Brasil, né? Eles têm uma cultura diferente, até mesmo na própria prática do treinamento, né? E aí a gente foi implantando a forma como a gente treina o Wing Chun aqui. No Brasil, diferente da forma que a gente treina lá. Porque, tipo, em algumas escolas de Wing Chun, que eu vejo, as pessoas elas não dão tanta ênfase à parte física, por exemplo. O cara vai, treina as formas, treina só os movimentos. E dentro da ISMA, a gente dá ênfase em treinar a parte física. Porque você pode fazer vários movimentos do Wing Chun como se fosse um treinamento funcional. E isso a gente diz que, por exemplo, dentro da nossa filosofia de pensamento, também é uma forma de defesa pessoal. Porque você se defender, não é só você se defender de um soco, ou de um chute ou de um agressor, mas é você se defender de tudo aquilo que te agride. O sedentarismo, estar parado, também é uma forma de agressão. Então, é importante que, além de fazer as formas, além de fazer os movimentos, você faça atividades físicas para manter o teu corpo mais forte, mais resistente, mais flexível. Um corpo com maior grau de resistência, um corpo com maior grau de flexibilidade, vai executar os movimentos com uma forma de melhor qualidade, ou seja, eu vou dar um soco mais rápido, eu vou dar um soco mais forte, porque eu treino exercícios que vão fortalecer a musculatura, que é responsável pelo movimento motor. Assim como quando você quer fazer um kati ou uma forma onde você passa mais tempo na postura baixa, você tem que fortalecer mais a tua perna, senão você não consegue. A gente tem a história lá do monge, do Bodhidharma, quando ele foi para a China e ele começou a ensinar os monges que estavam fracos e debilitados. Então, eles faziam um tipo de ginástica, um tipo de exercício físico. Por isso, dentro da ISMA, além de você treinar os exercícios de aplicação de técnicas, formas, o Shiksal, você também faz exercícios físicos. E isso era uma coisa que, quando eu fui para lá, o pessoal não era acostumado assim a fazer isso, né? E aí a gente foi implantando isso aos poucos, para que o pessoal se acostumasse e pudesse pegar essa pegada de fazer atividade física, de se mover mais, se mexer, de estar mais ativo assim, para realizar os movimentos e as técnicas do Wing Chun, para você estar ativo no teu dia a dia, na tua vida, assim.
Porque, que nem eu falei agora há pouco, a arte marcial é uma coisa, quando você fala em defesa pessoal, se você pensar só em soco, em chute, é uma coisa muito limitada, é uma coisa muito pequena. Então, quando a gente fala em defesa pessoal, a gente pensa numa coisa muito mais abrangente, que é você se defender para a vida. Mantendo o corpo e mente ativo sempre, né? Pessoal, recebendo aqui hoje Shifu Angel. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E eu de olho no relógio, pergunta esse rapaz de barba bicolor e calvo pelo tempo. Shifu Bruno Barros, como estamos no tempo? Você vai chegar lá ainda, Felipe. Ainda vai chegar lá. Não, é realmente, a gente só tem dá para fazer uma última pergunta, Felipe. Manda brasa, capricha. Boa, perfeito. E como sempre, eu abrindo, eu fechando as perguntas. Angel, eu acho muito bacana como que você transmite o sistema, né? O Wing Chun, e eu fiquei curioso com o seguinte: tradicionalmente o Wing Chun, né, até onde eu conheço, ele não tem combate contra arma de fogo, faca, que são coisas que se ensinam corriqueiramente na defesa pessoal. Como é que foi a construção dessas técnicas para ensinar dentro do sistema? Isso foi desenvolvido pelo grão-mestre Kate Kensper na Alemanha, né? Isso foi desenvolvido na Alemanha através dos anos de experiência que ele teve na área de segurança, trabalhando em presídios em Kiel, e usando essa expertise, essa habilidade que ele tinha dos movimentos de Wing Chun dentro das necessidades que você tinha para fazer um desarme de faca ou de arma de fogo. Porque o que é importante entender sobre o desarmamento de qualquer coisa que seja, né? Não é só uma questão técnica, de você saber um movimento de agarrar a mão do cara e dobrar e torcer ou fazer alguma coisa, mas é uma questão emocional, é uma questão psicológica. Se você por um segundo tremer, se você por um segundo vacilar, ficar com medo e demorar para executar o movimento, você corre o risco de morrer. Se você, por acaso, errar o time do movimento, você corre o risco de morrer. Então, assim, mais do que preparar o aluno para agarrar uma arma e tirar da mão do agressor, agarrar uma faca e tirar da mão do agressor, você tem que preparar ele emocionalmente para realizar esse movimento. Ou então preparar ele emocionalmente para não cometer a besteira de tentar realizar o movimento e manter a tranquilidade. Porque quando a gente fala em autocontrole, em domínio, não é só você ter o domínio de desarmar alguém, mas ter o domínio de manter calmo, de analisar a situação, se ela realmente é uma situação que você tem que tomar aquela atitude, ou se ela é uma situação que você tem que tomar a atitude de se manter calmo, deixar o cara embora e manter a sua vida, né, a sua integridade física e de vida. Então, assim, para você ter uma ideia, dentro dos programas de aluno, o aluno só começa a aprender desarmamento de faca, né, ele vê os movimentos a partir do 9º grau de estudante, e desarmamento de faca, de arma de fogo a partir do 11º grau. Aí você pode falar, pô, mas por que não tem um cursinho disso? Por que o cara já não faz? Porque uma coisa é ter o amiguinho que está ali, tranquilinho, ficar com um pedacinho de madeira, parado, para você fazer qualquer firula em cima da mão dele. Outra coisa é o cara estar nervoso contigo, te dar um tapa na cara, te empurrar no chão, gritar contigo, aí vem aquele bicho de 7 cabeças que você vê ali na frente, e você tem que desarmar uma pessoa assim. Por isso que, lembra que a gente falou sobre o gerenciamento do estresse e situações de risco lá no começo? Esse trabalho de gerenciar o estresse, de aprender sobre time, o aluno vem desenvolvendo do nível 1 e vai progressivamente aumentando isso até chegar no 9º grau. Então, quando ele chega no 9º grau de estudante, ele está emocionalmente muito mais preparado para tentar realizar uma ação dessa ou para verificar se preciso realizar, é viável, não é viável, tem mais pessoas comigo, estou com a minha namorada, vou correr o risco de repente ela ser baleada ou ser esfaqueada, consigo controlar a situação, né? Ele tem muito mais competência para tomar essas decisões e realizar a ação correta do que você pegar o cara no iniciante e já mostrar uma técnica, mostrar um movimento. Eu tive uma situação uma vez de um aluno que ele chegou na academia e ele queria aprender desarme de faca, porque ele disse, não, tá tendo muita violência tal, e alguém pode me atacar e me esfaquear, eu quero aprender a desarmar faca. Eu falei, cara, antes de você aprender a desarmar uma faca, você tem que ter coordenação motora, você tem que aprender a dominar o time, você tem que aprender a esquivar, você tem que fazer uma série de coisas. Não, mas eu não queria aprender só as facas mesmo. Eu falei, beleza, vamos fazer o seguinte, você se inscreve e começa a treinar, e daí tu faz uma aula particular comigo, e nessa aula eu faço a faca contigo. Ele disse assim, beleza, ele se inscreveu, treinou um mês, daí um dia ele pagou lá e fez uma aula particular comigo, eu peguei uma faca de madeira e falei para ele assim, só tem que me dar uma facada na barriga. Daí ele fez uma estocada reta, eu esquivei, segurei a mão dele e torci. Falei, viu, é facinho. Agora eu vou te estocar na tua barriga.
peguei e bati com a faca na barriga dele, acertei ele, fiz várias vezes tocando a faca na barriga dele, no pescoço. Falei para ele, é só sair da frente. Ah, mas é difícil, pô, tu vem assim para cima com esse cara feio. Eu falei, é o que eu tenho para hoje, né? E ele disse, não é fácil. Daí eu disse assim, tá vendo o que eu tô falando? Na hora, isso que é uma faca de madeira. Imagina se fosse um ferro de verdade, uma faca de verdade. O estresse e o medo é tão grande que tu trava, tu não faz nada. Tu precisa treinar primeiro o teu corpo e a tua mente para tu estar preparado para sair da frente desse objeto, para depois tentar fazer alguma coisa. Tu estás querendo ir direto para o resultado final. As pessoas veem você fazendo uma técnica com velocidade, com maestria, com domínio de um desarme, ou mesmo uma técnica de uma aplicação, e elas acham que vão reproduzir aquilo em 3 dias, que nem nos filmes, que você vê o cara fazer umas cenas, algumas coisinhas, daqui a pouco o cara já faz a aplicação e já vira o mestre. Mas elas não entendem que aquilo é fruto de muito trabalho, muita persistência e determinação da pessoa ao longo de muito tempo, preparando não só o corpo, mas a mente dela para executar aquele movimento. Então, essa construção do desarme da arma de fogo ou da faca é uma coisa que a gente vai fazendo gradativamente com o aluno. A gente não passa isso para ele no início, porque primeiro ele tem que tornar o corpo dele uma arma, ele tem que dominar o corpo dele. E depois, sim, ter a capacidade de tentar desarmar alguém. Mas a gente sempre preza primeiro, antes de tudo e mais nada, pela consciência dele de observar a situação e saber, preciso fazer isso nessa hora? É viável? Não é viável? É uma decisão que pode custar a vida dele ou de alguém que está com ele. E é isso que a gente faz dentro da nossa metodologia de trabalho, assim, na ISMA. Pessoal, então, já iniciando as despedidas, queria agradecer imensamente a Shifu pela disponibilidade, pela simpatia, pelas informações. E nós vamos deixar depois no card as informações para quem quiser saber mais desse trabalho de Shifu Anjo, não é isso, Luciano? É isso mesmo, Felipe. Shifu, muito bom revê-lo. Um prazer recebê-lo aqui, pela sua disponibilidade, pelas histórias, pelas explicações. Para mim foi bem legal, porque assim, eu já conheci o Angel, né, porque a gente fez um curso de administração, de academias online e tudo mais, mas não conhecia esse lado dele, essa parte técnica, né, porque o foco era outro. E se você que está assistindo, não deu o seu like, sabe, não se inscreveu no canal, estamos de olho. E se você quer combater o sedentarismo, ó, clica no card, procura o Shifu Angel, que ele vai ajudar você a lutar contra o sedentarismo. Não é isso, Bruno? Isso aí, muito bacana também esse bizu, né, esse insight, né, para nós todos da área do Kung Fu, né, de trazermos mais realidade para os treinamentos também, especialmente para os treinamentos de defesa pessoal. Shifu, muito obrigado pela sua participação. Por favor, fica agora com as suas últimas palavras aí nesse programa. Eu vou dizer para vocês uma frase que eu gosto muito de dizer para as pessoas que aqui para os meus alunos, né, que diz assim, ó, é do Mahatma Gandhi, né? Quando eu for incapaz de praticar o mal, quando nenhuma palavra áspera ou arrogante, por um momento sequer, abalar o meu mundo mental, só então e não antes, a minha não violência conquistará o coração de todos. Tudo aquilo que acontece na vida da gente, em termos de coisas boas ou ruins, antes de tudo e mais nada, começa aqui dentro da mente da gente, dentro da nossa cabeça. E se você não é capaz de se dominar, não é capaz de se gerenciar, você jamais vai conseguir atingir o seu foco, o seu objetivo ou dominar o coração de todos. Se você tem esse domínio, se você tem essa capacidade com você mesmo de autoconhecimento, raramente você vai se colocar numa situação de agressão. Raramente você vai estar numa situação de perigo. Porque você vai estar alerta, atento e vai saber resolver a situação muito antes, de forma prévia, sem ter que se botar na situação de risco realmente. Por isso, pratique arte marcial, pratique o Wing Chun, galera. Muito bem, Shifu. E é isso aí. Uma foto final, Muito Shifu. obrigado pelo convite e uma grande honra estar com vocês aqui hoje. Hein? Obrigado a você. Obrigado, Shifu. Até mais. Falou, pessoal. Fala, pessoal. Um abraço. Até mais. Até a próxima entrevista, gente. Até mais.